A Babilônia, com seus palácios imponentes e um rei que se vê como Deus. Um homem, Daniel, cativo, mas de alta posição, enfrenta uma ordem fatal. Por 30 dias, toda a oração deve ser dirigida apenas ao rei. Invejosos conspiraram para criar essa lei, sabendo que Daniel não a obedeceria, e ele não o fez. Em vez de se esconder ou se curvar, ele foi para sua casa, abriu as janelas para Jerusalém e orou como sempre. Ele se recusou a abrir mão de sua fé. Mas quem é este Deus a quem Daniel serviu com tanta lealdade? Ele é o Deus que não muda com decretos humanos. A história de Daniel é a chave para desvendar a soberania divina e a coragem de um coração fiel. Porque a Escritura nos apresenta um personagem que desafia a lógica da sobrevivência? A verdade é que este não é um simples conto de bravura. Sua história é um farol profético, um elo crucial que ilumina o poder do rei sobre todos os reis. Mergulhe nesse mistério para ver como a fé inabalável de Daniel nos revela verdades eternas sobre o nosso Salvador. A escuridão da noite cobria a Babilônia, enquanto Daniel era levado para a cova dos leões. A poeira das conspirações e o cheiro de traição pairavam no ar. Mas, nesse cenário de perigo, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor foi enviado para fechar a boca dos leões. Essa intervenção não foi para provar o poder de Daniel, mas para manifestar a soberania de Deus. A história foca não no medo humano, mas na fidelidade divina. Ela é um vislumbre do poder de Deus sobre as circunstâncias mais perigosas. A história de Daniel nos ensina que nossa fé não se apoia em circunstâncias favoráveis, mas em um Deus que nos resgata. A beleza desse relato é que ele nos mostra a fidelidade de Deus que nos dá acesso direto à sua presença, mesmo na cova dos leões. Essa revelação é a pedra angular de nossa segurança. Não dependemos de nada além de Cristo. Se a história de Daniel prefigurou Jesus, que foi entregue à morte, mas ressuscitou por um ato de poder divino, o que isso significa para a sua vida? A compreensão da soberania de Deus nos traz uma segurança inabalável. Nosso acesso a Ele não depende de nossas boas obras, mas da obra completa de Cristo. Você pode se aproximar de Deus com confiança plena, sabendo que Ele é nosso advogado e amigo, sempre acessível. A figura de Daniel nos convida a reavaliar nossa adoração. Estamos confiando em sistemas religiosos ou exclusivamente em Jesus Cristo? A adoração que agrada a Deus não se baseia em rituais vazios, mas em um coração que reconhece a majestade de Cristo. Isso impacta a forma como você vive sua fé. Sua espiritualidade se torna uma relação viva com Deus e não um fardo de regras. A história de Daniel também nos protege do legalismo. A obediência dele não foi para salvar a si mesmo, mas para honrar a Deus. A graça é o centro. A obra de Cristo é completa. A obediência flui de um coração transformado, não é um meio para alcançar a graça. É a diferença entre tentar construir uma ponte para o céu e simplesmente atravessar a ponte que Jesus já construiu. A verdadeira paz reside em saber que, mesmo quando falhamos, o Deus que protegeu Daniel é o mesmo que nos alcança em nossas próprias lutas. Ele não desiste de nós. Não somos definidos por nossos erros, mas pela graça de um Deus que transforma nossa desobediência em uma oportunidade de salvação. Essa transformação é a essência do Evangelho. A história de Daniel é um lembrete vivo de que a graça de Deus é uma força ativa que rompe com nossas expectativas de punição e nos oferece um caminho de redenção. Mesmo para os mais teimosos, há uma segunda chance, um propósito maior que transcende nossas falhas e limitações. A fidelidade de Daniel nos ensina uma lição prática sobre integridade. Diante da pressão para comprometer sua fé, ele permaneceu firme. Isso nos desafia a perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar por nossas crenças? A história dele mostra que a lealdade a Deus vale mais do que qualquer segurança terrena ou honra humana. A paz que ele experimentou na cova dos leões é um testemunho de que a obediência genuína traz uma segurança que o mundo não pode oferecer. E essa mesma fidelidade nos encoraja. A cova dos leões pode ser o nosso ambiente de trabalho hostil, um relacionamento difícil ou uma aprovação inesperada. Em cada um desses covis, somos chamados a manter a mesma postura de Daniel. Uma fé que se manifesta em oração constante e uma vida de princípios que não se dobram aos decretos do mundo. O final da história nos garante que o nosso Deus é capaz de nos livrar,
seja fisicamente ou através de uma paz interior que transcende o entendimento. Por fim, a figura de Daniel nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Daniel se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.